Paz, aleluia, amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um aqui, meus irmãos. Que bênção de nós estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo. Maravilhoso estarmos aqui com um propósito, com um objetivo. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 26, que o Senhor, Ele dá a verdadeira paz para aqueles que estão firmes no propósito dEle. Não é no seu próprio propósito, mas é no propósito dEle. Então, a verdadeira paz, que excede todo entendimento, vai encher o seu e o nosso coração, amém? Quantos querem ter essa verdadeira paz no seu coração? Aleluia. Por isso que Deus, nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor, engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir o Deus Todo-Poderoso, igreja? Aleluia! É nele que nós confiamos, Pai. E mesmo que o mar esteja revolto à nossa frente, Deus, nós queremos dizer que somente em Ti nós confiamos, Pai. Minhas lágrimas enchem os seus odres, o meu clamor está escrito no seu livro. Minhas lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando a luz em meio à noite. Mas eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente minhas lágrimas enchem os seus olhos, meu clamor está escrito no seu livro.
esperando que a luz em meio à noite. Mas eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós continuamos a dizer aqui, Pai, que nós cremos, e não só de palavras, Pai, mas nós queremos colocar a nossa confiança traduzida em atitudes, Pai. Nós não queremos dizer aqui no domingo que confiamos e na semana, sempre que nós tivermos a oportunidade, nós vamos estar confiando no dinheiro, confiando em pessoas, confiando na nossa própria inteligência. Não, Deus. Mas, Pai, não existe nada melhor do que confiarmos cegamente, Pai, na Tua força e no Teu braço. Por isso, Deus, nós pedimos nesse momento, abre as portas, Senhor. Abre as portas para cada um de nós, Deus. Não as portas que os nossos interesses, as nossas relações abrem, mas Tu, Senhor, é que abre as portas que homem nenhum pode fechar, Pai. Em nome de Jesus. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar, e eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Eu não vou vacilar, diga. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Eu quero ir acima do medo.
e acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Diga, igreja, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Diga mais forte isso. Ó Deus, abre a porta para mim. Há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim. Há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, de comunhão. Queremos ir, Senhor. Aleluia. E uma das coisas que nos faz confiar é que Deus, Ele não fez só jogar cada um de nós aqui no mundo. A gente não só está aqui em Macaíba no acaso, não. Mas Deus, Ele não só te entregou Jesus Cristo, mas Ele também deixou bem claro na palavra dEle que existem promessas. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Pense numa pessoa de palavra, é esse Deus maravilhoso, amém? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E ainda melhor do que isso, não é a promessa que é o nosso objetivo, mas na verdade, o Deus da promessa que é o nosso objetivo, amém? Nós queremos exaltar, Senhor, exaltado seja o Teu nome, Pai, porque não é a promessa, Deus, mas é Tu, Senhor, o mais importante. Tu nunca mudaste, Tu és fiel, Deus. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Diga a Ele, Deus de aliança, Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus
meus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. eu posso até chorar, mas a alegria vem. Vem de manhã, Tu és Deus, és Deus de perto e não de longe. Ele nunca vai. Nunca mudaste. Tu és. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de Promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. se cumprir. E eu posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. oh, só tu és, só tu és, só tu és. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Mais forte, igreja, só tu és. Só tu és. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és.
Graça e paz, igreja, boa tarde. Mas hoje eu vou falar aqui o Salmo 23, bem conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Amados, esse verso, esse capítulo me fez relembrar algo que Deus, Ele vem nos sustentando de todas as maneiras, né? Provendo nossa segurança, provendo nosso alimento, provendo o ar que respiramos, tudo. Isso, em resumo, isso fala que tudo é Ele que provê em nossas vidas. Então, amados, o que eu quero falar com isso é sobre nossos dízimos e ofertas. E se tudo é dele, tudo é para Ele, o que Ele quer de nós? Ele quer os nossos corações, né, amados? Ele quer o que possamos dar de melhor para Ele. E com essa palavra de hoje, eu quero deixar a reflexão para nós, né? Que quando venhamos dar nossos dízimos e ofertas, venhamos dar de coração, né? Porque tudo é para Ele, né? E quem veio preparado hoje, que possa ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
Vamos orar então pelas ofertas. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por cada um que se levantou aqui, Pai, para que isso seja exaltado ao Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Aleluia. Boa noite, amados. Para quem não me conhece, eu me chamo Maicon. Obrigado. E eu sou líder de célula. E hoje estou incumbido aqui de trazer uma mensagem maravilhosa da parte de Deus para vocês. Amém? E o tema da nossa mensagem hoje é o segredo. Quando a gente... Essa palavra, né? Para cada um remete a alguma coisa. A palavra segredo remete sempre a alguma coisa no nosso coração, não é isso? E no meu coração ela remete uma informação privilegiada. Parece até a investigação da Lava Jato, né? Mas uma informação privilegiada que pode determinar o rumo de muita coisa. Pode determinar a aparência de algo, pode determinar o significado de alguma coisa. Então, um segredo é algo dessa forma, que pode significar coisas grandiosas, não somente coisas ruins, porque hoje em dia, quando a pessoa tem um segredo, as pessoas remetem a algo ruim, a maioria, né? Mas eu prefiro olhar pelo lado bom, o lado no qual ele pode nos transformar. E hoje eu quero revelar um segredo de um homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que com essa frase vocês já devem saber mais ou menos quem é a pessoa. O nome dele é Davi. Pergunta aí para o seu irmão: você conhece o segredo de Davi? Conhece? Quem conhece o segredo? Pergunta aí, pergunta aí. Se alguém souber, pode levantar a mão. Amados, e Davi foi um homem que, na Bíblia, teve a sua vida detalhada nos mínimos detalhes. Ele sempre teve a sua vida bem detalhada. Desde quando ele era moço e era pastor de ovelhas, das ovelhas do seu pai, até a sua morte durante a velhice. E ele foi um dos homens que mais marcaram a Bíblia, com toda essa gama de detalhes, de vitórias. Falando da vida de Davi, ele foi um homem que teve altos e baixos. Nós sabemos tanto as vitórias dele, quanto as derrotas, os erros, as falhas. Mas o que chama atenção é a frase: um homem segundo o coração de Deus. Amém? Acho que essa curiosidade eu tinha no coração de saber o porquê. E eu acho que é no coração de todos também de saber o que ele tinha. O que ele fazia que tornava ele um homem segundo o coração de Deus? E não foi uma pessoa que falou isso. Foi o próprio Deus que definiu ele assim. Então isso é algo muito importante.
O segredo de Davi levou ele a ser um homem hiper mega abençoado. Ele foi tão abençoado que ele chegou a ser rei de uma nação. Imagina aí você, presidente do Brasil, né? Prefeito de Macaíba, o governador do estado do Rio Grande do Norte, uma pessoa que tem na sua mão o poder de decidir milhares de coisas e que vão realmente determinar a história de muitas pessoas do estado, da cidade, da nação que você esteja governando. E Davi não foi simplesmente o rei de uma nação qualquer, ele foi rei da nação, do povo escolhido de Deus. Então a bênção de Davi, que estava sobre a vida de Davi, era algo realmente maravilhoso. O favor de Deus que ele tinha na sua vida, que vinha da parte de Deus, é algo que realmente nos deixa maravilhados. Porque ele também teve uma promessa. Deus disse: sempre haverá um descendente seu no trono de Israel. Então a gente se imagina, vocês conseguiram se imaginar? Poxa, eu sou presidente aqui, vou detonar tudo aqui, os corruptos, uma coisa desse tipo. A gente fica imaginando, né? Se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, eu ia fazer isso. Mas o propósito não é o que você faria, é o que Davi fez para se tornar um homem tão abençoado e tão cheio do favor de Deus. Então, igreja, o segredo de Davi é algo tão importante que serve como guia para os dias atuais, para a nova aliança do Senhor, da igreja, aqui, no nosso tempo. E olha que Davi, ele era de uma outra aliança, da parte de Deus, o mesmo Deus. E eu quero apresentar para vocês esse segredo, mas eu não vou dizer de cara, eu vou explicar como é que ele simplesmente chegou nesse segredo, senão eu vou revelar, né? Então, amados, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí no Salmo 132, no versículo 1 até o 5. Amém? Vamos ler. Salmo 132, versículo 1. Nós vamos ler. Então vou ler aqui. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Amém? Esse salmo foi escrito não por Davi, mas pelo seu filho Salomão. Historicamente, o pessoal definiu que Salomão escreveu esse salmo. E esse salmo foi escrito por Salomão no tempo em que ele estava inaugurando o templo do Senhor. E ele mandava remeter a lembrança de Davi nesse voto. Davi, ele fez esse voto numa época em que ele era perseguido por Saul. Ele já havia sido ungido rei. Ele já era rei de Israel. Deus mandou o profeta ir lá, ungir ele e dizer: tu és rei de Israel, porque Deus rejeitou Saul. E Davi, ele simplesmente estava aguardando o momento em que Deus ia entregar a ele o reino, porque existia alguém no trono. Mas Davi, ele estava esperando. E ele fez esse voto com uma convicção no seu coração. Ele tinha uma convicção muito grande no seu coração, do seu relacionamento com Deus. Que está lá em 1 Crônicas 28:4. É muito importante que a gente leia ele, para que a gente entenda simplesmente qual era a convicção que Davi tinha. 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28, versículo 4. E o Senhor, Deus de Israel,
escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque Judá escolheu por soberano, e a casa do meu pai, a casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo o Israel. A palavra aqui que eu quero ressaltar é agradou de mim. Agradou de mim. Então, Deus, quando escolheu ele, no tempo que ele mandou o profeta aí escolher ele, Deus já disse a ele: vai escolher fulano e tal, porque ele é um homem segundo o meu coração e fará tudo quanto eu desejo. Então, Davi, ele tinha uma convicção muito grande de quem ele era em Deus. A palavra agradou de mim, né? Remete assim, quando alguém se agrada de outra, é porque gosta, né? Meu fulano me agrada de fulano, eu gosto dele. Então, aqui podemos dizer que Deus gostava de Davi. Deus amava Davi. Isso já é uma dica do segredo. Deus me ama. Diga assim: Deus me ama. Amém. Essa é uma dica do segredo de Davi. Deus nos ama. Então a gente já consegue perceber mais ou menos a convicção que Davi tinha no seu coração de quem ele era em Deus. Independente de suas atitudes, ele sabia o que Deus achava dele. Deus se agradara dele. Isso é muito importante para a nossa vida, porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente é cristão, a gente confessa Jesus, mas ainda tem medo de Deus. A gente acha que Deus é aquele pai, né, furioso, e quando a gente pisa fora da linha, desce um raio na cabeça da gente. Mas não é bem assim. A certeza que a gente tem que ter no nosso coração é que Ele nos ama. E a própria palavra do Senhor diz que o amor não é cobiçoso, tem vários atributos na passagem. E não eu vejo lá violência, viu, gente? O amor não é violento. Então, amados, voltando lá para o Salmo 32, a gente sabendo que Davi tinha uma certeza tão grande de que Deus o amava, a gente pode continuar em direção ao segredo que ele tinha em seu coração. Ele disse: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Davi diz aqui que se esforçaria, ele ia usar todas as suas energias para trazer Deus e encontrar um lugar para ele, um lugar de morada. Isso vai deixando cada vez mais claro qual era o fervor e a paixão de Davi. A gente consegue entender que ele tinha certeza que Deus o amava e ele fez um voto convicto desse amor e disse, né: eu não vou dar descanso enquanto eu não achar uma casa para o poderoso Deus de Jacó. Mas como é que ele ia fazer isso? Como é que eu vou achar uma casa para Deus? Como é que a gente acha uma casa para Deus e bota Deus lá dentro? Como é que a gente vai poder fazer isso? Nós sabemos que naquele tempo Deus, ele não habitava na terra. Não habitava na terra. Os estudos indicam que Deus, ele é tão grande que o universo inteiro não caberia a ele. Porque o universo é uma criação dele, então ele não cabe dentro da própria criação. Então Deus é enorme, Deus é maravilhoso, a gente não consegue nem imaginar. Então como é que Davi ia trazer Deus e botar ele para morar em algum lugar? É isso que nós vamos ver no Salmo 132, 8, versículo 8. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a tua arca. Aliás, ao teu repouso tu e a arca da tua força. Portanto, amados, ele queria levar a arca da aliança para um lugar. Ele queria levar a arca da aliança para o lugar de descanso dela. Ele queria trazer a arca de volta para o seu local, que era Jerusalém. A arca da aliança, ela tinha sido extraviada durante as guerras, porque Israel era muito afligida pelos países vizinhos assim. E Davi, ele tinha esse desejo no coração de trazer a arca de volta. Mas por que a arca?
Precisamos entender melhor sobre a Arca da Aliança, sobre o que ela representava e por que ele desejava trazer a Arca de volta. Ele trouxe essa oportunidade de trazer a Arca de volta para Israel, justamente porque a Arca da Aliança abençoava o lugar onde ela estava. Em uma oportunidade dessas tentativas, Davi estava trazendo a Arca, alguém tocou na Arca, a Arca caiu, e Deus afligiu aquela vida, tirou aquela vida, ceifou aquela vida, porque já havia sido escrito a forma de levar a Arca. E Davi deixou a Arca na casa de uma pessoa. Meses depois, Davi soube que aquela casa estava sendo muito abençoada, porque a Arca da Aliança estava lá dentro. Estava lá. Então a Arca da Aliança trazia muita bênção. Ele era a própria presença do Senhor na terra. Então Davi queria trazer a Arca da Aliança, justamente porque a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus na terra. A Arca da Aliança era o trono de Deus na terra naquele tempo. Mas hoje o trono de Deus é aonde? Alguém sabe? O trono de Deus é aqui, ó. Pode colocar a mão no peito e dizer: Deus mora no meu coração. Deus habita no meu coração. Você é o trono de Deus hoje. Mas naquele tempo Deus não habitava em ninguém. Deus habitava na arca e visitava algumas pessoas. O Espírito de Deus visitava. Quando a gente lê a história de Sansão ele era um homem de muita força, mas só quando o Espírito visitava ele. Então o Espírito Santo de Deus ele estava na arca. Mas a arca representava como? Como é que a arca representava Deus? Como é que a arca poderia, naquele tempo, representar Deus? A Arca da Aliança, ela representava Deus de algumas formas. Pelo fato dela representar Deus e ser muito abençoada, Davi tinha essa certeza de trazer ela para o seu governo. Ele não queria trazer a arca em si, ele queria trazer a presença do seu Senhor e do seu Deus, para onde ele governaria e moraria. Amém? Ele queria trazer Deus para onde ele ia governar, para o país onde ele ia governar, porque quando a arca chegasse em Israel, qual seria a nação mais santa do mundo? Israel, onde a arca da aliança estava. E em Israel, qual era a cidade mais abençoada e mais santa? Era Jerusalém, onde a arca da aliança estaria. Amém? E dentro de Jerusalém, qual era o local mais santo daquela cidade? Era o templo onde a arca da aliança estava. E dentro desse templo, o local mais santo era o Santo dos Santos, onde a arca da aliança estava. Exatamente. Então a arca da aliança, ela era o próprio Deus na terra, e Davi queria trazer Deus para perto dele. Amém? Existia algo nessa arca que realmente representava algo de importante. E não era nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Nós precisamos entender melhor sobre essa arca. Nós precisamos entender melhor ela, o que ela representava, para que a gente possa entender melhor sobre o segredo do Davi. Sobre por que ele tinha um segredo, que Deus chamou ele de homem segundo o coração de Deus. Então, se ele tinha essa paixão no coração de trazer a arca, que era a presença de Deus, então a gente precisa saber o que significava essa arca de fato. Amém? Não é isso? Então, amados, a arca da aliança, ela era uma caixa revestida de madeira, revestida de ouro, e logo acima tinha 2 querubins. Acima dela tinha 2 querubins, e era lá que a presença de Deus se materializava. Mas dentro da arca existiam 3 objetos. Existiam 3 itens dentro da arca que também representavam alguma coisa. Alguém sabe dizer o que é? Dentro da arca? Item número 1. Dentro da arca existiam 3 itens, o primeiro deles era as tábuas da lei. Eram os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Estava dentro da caixa.
E as placas da lei representam algo. Elas representam a vontade de Deus, porém, também representavam a incapacidade e a rebelião contra a vontade de Deus. No dia em que elas foram dadas a Moisés, morreram 3.000 pessoas no pé do monte, porque eles estavam adorando um bezerro de ouro. E qual é o primeiro mandamento? Alguém sabe? Pergunta do Enem. Amém, é verdade. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o povo estava adorando o quê? Um bezerro de ouro. Então as placas da lei, os mandamentos representavam a incapacidade do povo de fazer a vontade de Deus. O item número 2 era a vara de Arão. A vara de Arão. Arão havia sido instituído como sumo sacerdote do povo naquele tempo, porém o povo rejeitou Arão. O povo não quis Arão. O povo chegou e disse, um grupinho chegou e disse: rapaz, Arão é homem que nem nós, então nós podemos entrar no Santo dos Santos também. Tentaram entrar lá e Deus fulminou a vida deles. Deus fulminou a vida deles. Por quê? Porque era rebeldia. Então a vara de Arão representa a rebelião contra uma liderança instituída pelo próprio Deus. Segunda representação. O item número 3 era um pote de ouro com o maná. O maná, quando Deus tirou o povo do Egito e o povo perambulou 40 anos no deserto, eles comiam o maná que Deus mandava diretamente do céu, todo dia. O povo não ficou doente nenhum dia sequer. As roupas deles não rasgaram e as sandálias não se desgastaram. É isso que a Bíblia diz. Mas o povo chamou o maná de pão sem valor. Diga aí. O povo chamou o maná de pão sem valor. E ele representa a rebelião do povo contra a provisão de Deus. Então nós temos a Arca da Aliança, uma caixa revestida de ouro, tinha 2 querubins e dentro da caixa tinha 3 artigos, 3 itens que representavam a rebelião contra a vontade de Deus, a rebelião contra a liderança instituída por Deus e uma rebelião contra a provisão de Deus. E esses objetos, eles eram parte da representação do que a arca tinha. Esses objetos representavam também o que a arca significava. Então, essa é a forma que a arca estava representando a presença de Deus. Mas não existia só esses 2 itens. Não existiam esses 2 compartimentos. Cada item representava um pecado, um problema, uma dificuldade do povo em relação a Deus. Mas existia outro compartimento, que é importante a gente saber. E esse outro compartimento se chamava propiciatório. Existia o propiciatório. O propiciatório era um instrumento onde era derramado o sangue dos animais, os animais que eram ofertados pelo povo, pela remissão dos seus pecados. Já estão entendendo melhor? Porque a arca representava a presença de Deus. Deus, as falhas do povo e o propiciatório no meio. Existia o item 1, 2, 3, logo acima se derramava o sangue dos animais, que representava os pecados e as falhas, e em cima tinha Deus. Por que a gente hoje não prega? Por que o pastor não chega aqui e prega? Pessoal, a melhor forma de oferta é um cordeiro gordo, sem defeito, e você chega aqui e degola ele.
Essa é uma dica do segredo da vida. Então, quando Deus olhava para cima, quando Deus estava acima e olhava para baixo, ele não via mais as falhas, os pecados e as incapacidades do povo. Amém? Glória a Deus por isso. Ele não olhava mais para os defeitos, ele olhava para o sangue que estava acima, no propiciatório. Esse sangue é que era importante para Deus. Deus não queria mais saber daquela rebelião, Deus não queria saber mais do que o povo estava, onde o povo estava errando, onde o povo estava pecando, mas ele queria saber do sangue derramado no propiciatório. Primeira João 2:2. 1 João 2:2. É algo poderoso aqui. João, ele começa a fazer uma analogia e diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele quem? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. Então Deus, João estava correlacionando Jesus com a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança existia um compartimento que era o que Deus importava para Deus, era para onde Deus queria olhar. Amém? Deus não queria olhar para as falhas. Quer um exemplo? Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Samuel, capítulo 6, versículo 19. Aqui também tem uma informação muito poderosa para essa mensagem, para que nós possamos descobrir o segredo da vida. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca. O Senhor feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Triste que a gente lê isso, né? Triste. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele já tinha rejeitado as falhas, já tinha rejeitado os pecados, já tinha rejeitado a nossa incapacidade, tinha colocado dentro da arca, em cima dela tinha colocado o propiciatório com sangue, mas o povo ficava olhando o povo queria saber o que tinha dentro, o povo queria ver as falhas, o povo queria ver a rebelião, o povo queria saber daquilo que Deus já tinha rejeitado, para onde Deus não queria mais olhar. Deus não queria mais olhar aquilo, mas o povo ainda estava curioso e foi lá dar uma olhadinha. Lá se veio o fogo e fulminou aquele pessoal. O desejo de Deus é que nós recebêssemos, é que o povo receba o propiciatório e não as falhas. Porque toda vez que a gente falha, a gente acaba ficando um pouco mais distante de Deus, no nosso coração. Mas para Deus, Deus não quer saber da nossa falha, Ele quer saber do sangue que está sobre a tua vida, amém? Aleluia. A igreja nos dias de hoje, para a igreja dos dias de hoje, Deus deseja a mesma coisa. Naquele tempo, Deus queria que o povo olhasse para o propiciatório, mas nos dias de hoje, Deus deseja que nós olhemos para Jesus, porque Ele traz a remissão total dos nossos pecados. Ele tem a plenitude para a nossa vida aqui na terra. Ele tem, não as nossas falhas, não as nossas atitudes. O Evangelho de Deus não é sobre o que nós fazemos para Ele, mas é o que Deus fez por nós. Aleluia. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém? Então Jesus é para onde a gente deve olhar.
É para Ele que nós devemos focar. Porque toda vez que a gente olha para nossas falhas, a morte está bem pertinho. A morte está bem pertinho, a morte espiritual. Toda vez que a gente olha, que a gente foca nos nossos defeitos, a gente fica paralisado. E toda vez que a gente olha para a nossa incapacidade, a nossa fé diminui. Diminui. Tem um versículo que diz, ele nos fará, eu agora esqueci, veio aqui, vim para cá, me sumiu, mas ele diz que de glória em glória, amém? A gente vai sendo edificado. Não é de falha em falha, não, amém? É de glória em glória. Toda vez que a gente coloca um propósito nos pés de Jesus e a gente alcança, é uma glória, amém? Aleluia, olhe para isso. Não olhe para a sua incapacidade. Quando você disser, poxa, eu sou incapaz, aí você não deve olhar para você. Você olha para Jesus e diz, Senhor, me ajuda que eu quero prosseguir. Isso vai fazendo com que a gente tenha experiências com Deus, confiança em Deus. Isso vai fazendo com que a gente cresça cada dia mais na nossa fé. Isso vai fazendo com que cada dia mais a presença do Senhor faça parte da nossa vida, no nosso coração. E a vontade de Deus é essa. Mas tem gente que paralisa no defeito. Paralisa no defeito. Eu não vou fazer uma dinâmica porque eu não sei. Mas eu estava na célula de bem, está ali. Cadê ele? Está lá na célula de bem, eu acho que ele vai deixar eu mentir, não. Eu não sabia fazer dinâmica, gente. Eu fazia uma dinâmica, era um desastre. Menino, ou coisa triste. Ninguém entendia nada. Eu queria fazer uma coisa, todo o povo entendia outra. Eu dizia, é isso mesmo. Que é bom, né? A pessoa sempre entende algo bom, mas nunca era o que eu queria que a pessoa entendesse. Então, amados, o que foi que eu fiz? Eu disse, Senhor, me ajuda. Me ajuda a melhorar. E eu pedia bem, toda semana, bem, me coloca aí na dinâmica. Me coloca aí na dinâmica. Até um dia que ele disse, não, fulano de tal já pediu. Mas eu pratiquei, busquei. Não no sentido de ser algo da minha própria natureza, mas porque eu queria ter experiências com Deus. Eu queria ter experiências com o Senhor. Eu botei aos pés dele e me dispus a ser usado por ele. Então ele foi me mostrando dinâmicas, ele foi me mostrando dicas. Tudo foi ele, eu só fui usado. Como hoje, né? Como hoje. Eu simplesmente me dispus, mas Deus é quem mostra. Deus é quem nos dá a palavra, é Ele quem faz as coisas por nós. Então, amados, o desejo de Deus é que naquele tempo de Davi, o desejo de Deus era que o propiciatório fosse exposto. Que Jesus, e nos dias de hoje, é que Jesus seja cada dia mais apresentado. O desejo dele é que Jesus seja cada dia mais apresentado, mais exposto e mais observado. Em Tiago 2,13. Tiago 2,13. Nós temos aqui uma informação também que traz muita coisa no nosso coração. Meus irmãos, é 2,13, eu estou lendo 14. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. O que isso quer dizer? O julgamento de Deus, ele foi determinado e diz que quando a gente fica olhando para nossas falhas, quando a gente tenta fazer as coisas pelo nosso próprio esforço, quando a gente tenta fazer as coisas em Deus ou para Deus, simplesmente olhando a nossa capacidade, a nossa desenvoltura, simplesmente olhando para nós mesmos, é juízo, porque a gente vai sucumbir. A gente não tem capacidade, a gente é incapaz de fazer a vontade de Deus por nós mesmos. A gente não tem coração ensinável. Mas Jesus, ele fez.
E aqui diz que a misericórdia triunfa do juízo. O juízo é o castigo de Deus. O juízo é o castigo de Deus. E a cruz está representada no propiciatório. A cruz representa a rebelião contra os líderes. Porque Deus tem colocado pessoas nas nossas vidas para cuidar da gente. Deus tem colocado pessoas para que a gente possa prosseguir em Deus, crescer, mas às vezes a gente se rebela. A cruz representa a rebelião contra a provisão de Deus. Deus tem nos provido muita coisa. A gente não tem necessitado de nada. O ser humano ele tem muitos desejos no coração, mas a gente não tem necessitado de algo que nos faça morrer ou viver, como alimento, roupa. O principal, graças a Deus, a gente já tem. Mas o povo às vezes se rebela, às vezes murmura. Eu já murmurei muito, mas graças a Deus eu tenho crescido. Eu creio que todos nós podemos crescer até o dia da gente só dar graças e glórias a Deus por tudo que Ele tem provido em nossa vida. A rebelião contra a provisão de Deus. Por isso não é para isso que a gente deve olhar. A gente não olha para essas coisas. Se a gente for olhar para isso, não ia ter ninguém aqui na igreja. Não é para essas coisas que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o propiciatório. A gente tem que olhar para Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Para o sangue derramado sobre as nossas vidas. Porque Ele é que é precioso. Ele é que realmente nos faz crescer em Deus. É Ele que nos faz Deus gostar de nós. Derramar seu favor sobre nós. Lá em Salmo 30... Lá em Salmo 30, versículo 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Aleluia, todo mundo sabe. Mas ele diz aqui: porque a sua ira dura só um momento. Você sabe que momento é esse? Cruz. O momento da ira de Deus foi a cruz de Cristo. Foi lá que Ele derramou o seu juízo. Foi lá que Ele derramou a sua raiva, a sua ira contra as nossas rebeliões, contra os nossos pecados e as nossas falhas. Parou lá a ira de Deus. O que é que o Salmo diz depois? A alegria pode durar uma noite, mas a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para sempre. Para sempre. Não vai ter mais ira. Vai ter juízo, mas não vai ter ira. Não sobre a igreja. É isso que nós cremos. Nós cremos no sangue de Jesus, que foi derramado no propiciatório, que era a cruz de Cristo. E Ele nos chamou para exaltar essa cruz, exaltar o sangue de Cristo, exaltar Jesus Cristo. E não ficar procurando crescer pelo próprio esforço. Traga a arca de volta. O segredo de Davi era trazer a arca de volta. O segredo de Davi, pelo qual eu perguntei lá no início. Perguntei não, eu disse. Por que Davi era tão abençoado? Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha uma paixão no seu coração. A paixão de Davi no seu coração era: traga a arca de volta. Vamos trazer a arca de volta. Ele fez disso uma paixão, mas não pelo que tinha dentro da caixa, mas pelo propiciatório que estava acima, e era para onde Deus olhava. O segredo de Davi era Jesus, porque o propiciatório representa Jesus. Então o segredo de Davi era: traga Jesus de volta. Aleluia. Que maravilha.
Naquele tempo, Davi ele já tinha revelação de quem seria Jesus. E em um salmo ele disse: o meu Senhor falou ao meu Senhor. Davi sabia quem era Jesus. Ele tinha a revelação da parte do Pai de quem seria Jesus e o que ele significaria para o povo e para toda a humanidade. Ele seria a propiciação na cruz para toda a humanidade. Então Davi, ele queria trazer Jesus de volta para a sua vida. E aí a gente se faz uma pergunta: onde é que está Jesus na nossa vida hoje? Será que Jesus está na nossa casa? Será que Jesus está no nosso trabalho? Na nossa faculdade? É uma pergunta que nós temos que fazer. E fazer a resposta do sim valer a pena. Nós temos que dizer: sim, Jesus está na minha casa. E trazer Jesus. Como? O como fica para Deus mostrar a cada um. Nós temos que buscar de Deus a resposta: Senhor, como é que eu trago Jesus para a minha casa? Como é que eu trago a presença do Senhor para a minha escola, para o meu trabalho, para o grupo dos meus amigos? Como é que eu faço para trazer a presença de Jesus para onde eu estou, para onde eu vou governar, para onde eu vou administrar, para onde eu vou liderar? Como é que eu faço isso, Senhor? Pergunta a Ele, e Ele vai responder. Ele vai te dizer, Ele vai te mostrar, Ele vai fazer você subir um nível. Aleluia. Então, o segredo de Davi, muitas vezes a gente, poxa, Davi era o cara porque ele matou o Golias com uma pedrada. Davi era o cara porque ele era rei, fazia isso e ganhava muitas guerras. Mas Davi só tinha todas essas bênçãos e só era tão vitorioso porque ele tinha no coração um desejo, uma paixão, que era trazer Jesus para perto dele. Esse era o motivo pelo qual ele era abençoado. Esse era o motivo porque ele era favorecido de Deus. Esse era o segredo, porque ele, por mais que ele errasse, porque nós sabemos da história de Davi, ele errou algumas vezes. E esse é o motivo porque ele nunca perdeu o seu reinado. Porque no coração dele, ele queria trazer para ele a misericórdia de Deus. Porque Saul perdeu o reinado, porque subiu a sua cabeça o eu faço, eu quero, eu posso. Enquanto que Davi dizia: Jesus, 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 traga Jesus, traga Jesus, traga Jesus, traga a arca de volta. Era isso que Davi tinha no seu coração. Saul, ele tinha outra coisa. Ele tinha: eu vou conseguir, eu vou liderar, eu vou ganhar. Mas não é isso que Deus se agrada. Então faça a pergunta: quem quer ser chamado homem segundo o coração de Deus? Diga amém. Aleluia. Está meio assim, né? Amém. Mas tem que ser aquele amém. Amém. Aleluia. Então é isso, amados. Por favor, vamos fazer uma oração. Eu gostaria que todos ficassem de pé. E o segredo de Davi era esse. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Pai, pela instrução que o Senhor tem nos dado, Pai, de realmente buscar a Tua presença. De buscar, Senhor, realmente a Tua vontade. Porque a Tua vontade, Senhor, é que nós estejamos junto de Jesus. A Tua vontade, Senhor, é que nós escolhemos para Jesus. Que nós deixemos de lado, Pai, os defeitos do nosso próximo, as dificuldades do nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia mais nos fazer crescer, Pai, em Cristo Jesus, lembrando sempre do seu coração, lembrando sempre do seu sangue derramado na cruz, Pai. Senhor, eu peço para que cada homem e cada mulher que aqui hoje esteja, Senhor, realmente esqueça todas as outras coisas e foquem apenas em trazer Jesus para a sua casa. Porque outra ocasião, Jesus salvou um homem, expulsou dezenas de demônios, Pai.
e pediu para ele fazer uma única coisa: volte para a sua casa e conte o que eu tenho feito por você. O que Deus tem feito por você, meu irmão? O que Deus tem feito por você, que você pode contar para alguém, que você pode contar para o seu familiar, que você pode contar para o seu amigo, para que ele também creia no Senhor da glória, para que ele também creia na propiciação de Deus, para que ele creia que os erros e defeitos dele também não valem a pena para Deus. Deus não quer saber disso. Pai, é para isso que eu te oro, Senhor, para que essa igreja traga Jesus para o centro, para que essa igreja esteja, Senhor, focada simplesmente na cruz, em fazer as pessoas, Senhor, olharem para a gente e dizer: aquele povo realmente busca a Deus, aquele povo busca Jesus Cristo, não busca a glória própria. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos cada dia mais buscar, Pai, trazer Jesus de volta para o centro do nosso coração. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo.
te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Amado, se você acha que é incapaz de cumprir a vontade do Senhor, se você acha que não tem coração ensinável para se submeter a uma liderança religiosa, se você murmura sobre a provisão de Deus, não olhe para essas coisas. Não foque sua vida em nenhum dessas coisas, porque não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para olhar para Jesus e ponto. Então eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui que ainda não compartilha desse segredo conosco, de chamar Jesus Cristo para a sua vida, chamar Jesus Cristo para o seu coração, eu queria que você levantasse a mão, para que nós pudéssemos orar por você e pedir a Deus para que Jesus entre em sua vida. Amém? Amém, amado. Que Jesus Cristo tenha colocado e plantado uma semente em seu coração hoje, porque a mensagem não é sobre o que a gente pode fazer, mas sobre o que Jesus fez para nós. Amém? Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer,